Começava a querer flutuar. Eu pensei, é agora. Mas ainda não é o momento. Amém? Glória a Deus. As nossas crianças irão ficar aqui na igreja hoje, porque nós estamos com um problema ali, a nossa chave ali, ela não está conseguindo segurar a energia, certo? De forma que está caindo toda hora, então não compensa levar as nossas crianças para lá. Esta semana nós iremos resolver isso, que já deveria ter sido resolvido. Amém? Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 20. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que nesta noite nos visitam. Sintam-se em casa, que Deus abençoe cada um de vocês. Mateus capítulo 20, versículos 29 ao 34. Vamos orar mais uma vez. O pastor orou por mim. Antes, porém, meus queridos, eu gostaria de fazer algo que eu gostaria de apresentar aos irmãos o Felipe. Viu, Felipe? André, por favor, traz ele aí, André. Vem aqui, Felipe. Nós estivemos conversando essa semana, anteontem, quinta-feira, e tivemos lá eu, o pastor André, nós conversamos com ele aqui na igreja. Ele entregou sua vida a Jesus e nós gostaríamos de apresentá-lo para a igreja hoje, para que a igreja possa receber e assumir o compromisso de estar orando por ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar juntamente com o pastor André neste momento. Amém. Senhor Jesus, é motivo de muita alegria, Deus, que nós comemoramos, porque hoje há uma festa especial no céu, ó Deus. Nós apresentamos, ó Deus, mais um membro dessa casa, Senhor, mas principalmente, ó Deus, um membro, ó Deus, da tua família, Pai. Alguém que aceitou, ó Deus, a tua palavra sobre ele, Senhor. Que ele possa, ó Deus, receber, ó Pai, tudo aquele que tem, ó Deus, que o Senhor tem para todos que são os seus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, se todos nós assumíssemos o compromisso de, durante a semana, evangelizar pelo menos um, eu me declaro pecador quanto a isso, porque deveria estar fazendo muito mais no que pertine à pregação do Evangelho. Eu não faço nem 1% do que é minha obrigação neste aspecto. Preciso pedir perdão para Deus por isso, porque sou negligente quanto a isso. Mas eu sei que este é um pecado que eu não trago só sobre mim. Existem muitas pessoas que precisam assumir uma nova postura, uma postura de evangelização realmente. Nós precisamos assumir essa postura de evangelizar os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, de escola.
E, na verdade, nós não fazemos isso. Eu, em primeiro lugar, não faço isso. Vez ou outra eu evangelizo alguém, mas isso não tem sido nada do que Deus exige de mim. E eu preciso confessar este pecado essa noite para a igreja, porque neste aspecto eu estou pecando, meus queridos. E preciso que Deus me perdoe, apesar de que, vez ou outra, eu me esforço para isso. Mas isso não deveria ser vez ou outra, deveria ser sempre. Mateus capítulo 20, versículo 29. Querido Deus, queremos neste momento que o Senhor fale conosco, ó Deus, através da palavra do Senhor. Que o Senhor, ó Deus da glória, neste momento possa estar falando aos nossos corações por meio da palavra do Senhor. Eu de mim mesmo nada tenho a oferecer, ó Deus da glória, mas eu me coloco diante do teu altar agora para ser instrumento da sua graça, para ser instrumento do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor, ó Deus, e que tu possas falar ao coração da tua igreja neste momento, ó Deus. Como eu disse, eu não tenho nada a oferecer de mim mesmo, ó Deus, por isso eu me coloco neste momento como instrumento do Senhor. Que a boca do Senhor possa falar através da minha boca neste momento, ó Pai, é o que nós pedimos. E abençoa, ó Deus, assim a tua igreja, ó Deus da glória. Que a tua igreja agora esteja com o seu coração receptivo. Que o coração da tua igreja agora, a mente esteja aberta para receber a palavra do Senhor. E nós abençoamos assim a tua igreja em nome de Jesus. Amém? A partir do versículo 29, assim diz a palavra do Senhor. Nós colocamos como título, meus queridos, desta mensagem de hoje, da escuridão a luz brilha. Amém? Da escuridão a luz brilha. A luz brilhou na vida destes dois cegos de Jericó, sobre os quais falaremos nesta noite. A luz brilhou, porque tiveram, assim como Filipe, um encontro pessoal com Jesus Cristo. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas as multidões os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, os chamou e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram curados. Amém? Glória a Deus. Esses dois camaradas aqui, que certamente viviam à margem da sociedade, não perderam a oportunidade. E a cura, meus queridos, do cego Bartimeu, ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus cita 2 cegos, mas Marcos e Lucas registra apenas um, e um deles dá o nome a ele de Bartimeu. Lucas também registra que Jesus estava entrando em Jericó e não saindo, conforme nos informa também Mateus e Marcos. É claro que nem
Lucas e nem Marcos afirma que havia apenas um cego. Mas eles se preocuparam apenas de mencionar um deles, que é Bartimeu, talvez por ser, dentre os dois, o mais conhecido. Nós não sabemos porque Marcos escreveu a respeito de Bartimeu e nada falou a respeito do outro cego. Nós não sabemos porque Marcos fez isso, mas fez. Um outro ponto de aparente contradição que nós temos aqui é o fato de Lucas dizer que Jesus se aproximava de Jericó, enquanto Mateus e Marcos afirmam que Jesus saía de Jericó. Jesus saía de Jericó. A questão aqui, meus queridos, é que no primeiro século havia duas Jericós. Duas Jericós. A velha, quase toda em ruína, e a nova Jericó, que era uma cidade bonita, que foi construída por Herodes. Aparentemente, este milagre aconteceu entre as duas cidades, a que estava em ruína e a nova Jericó. Por isso, um dos autores fala que Jesus saía, e o outro diz que ele se aproximava de Jericó, estava chegando em Jericó. Então, é possível que este milagre tenha acontecido entre as duas cidades. O que importa aqui, meus queridos, é que Jesus estava indo para Jerusalém. E esta já era a sua última viagem. Ele estava indo para a festa da Páscoa e passando por Jericó. De forma, meus queridos, que essa era a única oportunidade que aqueles dois cegos tinham de receber cura da sua cegueira. Porque jamais Jesus passaria por aquele lugar novamente. Então eles não perderam tempo, eles aproveitaram esta oportunidade. Diferente de muitos de nós que perdemos muito as nossas oportunidades, às vezes por relaxo, às vezes por não priorizarmos a obra de Deus, não priorizarmos a obra do Senhor, nós perdemos muitas oportunidades às vezes. Muitas vezes você perde uma grande oportunidade, que só lá na eternidade você vai descobrir, de não ter vindo, por exemplo, à casa do Senhor num domingo à noite. Não se justifica, meus queridos, não se justifica um jovem não vir para a igreja no sábado, no seu culto de sábado. Ele poderá estar perdendo uma grande oportunidade de Deus. Não se justifica um cristão no domingo à noite simplesmente resolver ficar em casa para ver televisão, por exemplo. Pode estar perdendo também uma grande oportunidade. Esses dois cegos aqui, eles não perderam essa oportunidade, porque eles sabiam que talvez aquela seria a última oportunidade deles. Quando ouviram o tropel daquela grande multidão que seguia Jesus, logo eles perguntaram: o que é isso? E então falaram que é Jesus que está vindo aí, com uma grande multidão. Vamos analisar, meus queridos, analisaremos a seguir o encontro dos dois cegos com Jesus. O encontro dos dois cegos com Jesus. E primeiro, meus queridos, gostaria de analisar com os irmãos a condição em que se encontravam esses dois cegos antes do encontro com Jesus. A condição em que eles se encontravam. Vamos analisar aqui, meus queridos, os aspectos dramáticos
da vida desses dois cegos, pelo menos dois. Primeiro, eles viviam numa cidade condenada. Viviam numa cidade condenada. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Por que cidade amaldiçoada? Amaldiçoada porque quando Josué, logo que Josué passou o Rio Jordão, uma das primeiras batalhas de Josué foi destruir Jericó. E a palavra de Deus nos diz que Deus ordenou, Deus mandou que Josué reunisse os sacerdotes, reunisse todo mundo, cada um com um cântaro na mão, e rodeasse a cidade por 6 vezes, dando uma volta ao muro da cidade. Registra-se aqui, meus queridos, que o muro da cidade de Jericó era mais ou menos do tamanho de uma avenida. O muro era mais ou menos do tamanho de uma avenida. Tanto é que existiam casas em cima do muro. A prostituta Raabe, que entrou na genealogia de Jesus Cristo, por causa deste ato de bravura, a casa dela ficava sobre o muro de Jericó. Até que Deus então mandou que Josué rodeasse a cidade por 7 vezes. Aliás, 6 vezes. Na sétima volta, eles teriam que dar 7 voltas. E depois então gritar, quebrar os cântaros e gritar. Com esta atitude muito simples, que parece que nada poderia acontecer, o que aconteceu? Os muros foram todos destruídos. Deus destruiu completamente a cidade de Jericó. E o próprio Deus, naquela oportunidade, amaldiçoou que aquela cidade jamais seria reedificada. Então, estes 2 cegos de Jericó, eles moravam nessa cidade condenada, uma cidade que estava debaixo de uma maldição. Era uma cidade encantadora, sim. A Bíblia nos diz que era uma cidade que tinha muitas palmeiras, sicômoros, árvores frondosas, bonitas, águas termais. Era uma cidade que também tinha águas termais. Era uma cidade de prazeres. Era também uma cidade, meus queridos, que ficava num plano muito baixo. Inclusive era a cidade mais baixa do planeta, diz a história. 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Era uma cidade próxima ao Mar Morto. Por isso, a cidade mais antiga do mundo. Por Jericó, meus queridos, várias gerações passaram, muitas gerações passaram, mas era uma cidade que foi destruída pelo Senhor e que jamais poderia ser novamente reedificada, porque Deus a amaldiçoou. Esta era a condição daqueles 2 cegos, viver numa cidade condenada. E certamente eles viviam nesta parte da cidade que foi destruída, que estava totalmente arruinada. Em segundo lugar, eles estavam, a Bíblia nos diz claramente que eles estavam à beira do caminho. Eles estavam à beira do caminho. E a multidão ia passando para irem para a festa. Mas eles não podiam ir. E normalmente a multidão, nestes momentos, eles passavam celebrando, cantando. Mas o que a Bíblia nos diz aqui, que a única coisa que esses 2 cegos fizeram foi clamar a misericórdia. Porque eles viviam à margem da sociedade. Não tinham paz, não tinham felicidade.
porque certamente eram pessoas pobres, cegas, pedintes, sabe-se lá, andarilhos. Quando tinha alguém para conduzi-los, de repente. Então, viviam à beira do caminho. E eles viviam à beira do caminho exatamente para estar pedindo esmola para as pessoas. Esta era, meus queridos, a condição desses dois cegos antes do encontro com Jesus. E essa foi a primeira análise que nós fizemos. E a segunda análise que nós faremos, meus queridos, é o encontro propriamente dito destes dois cegos com Jesus, que está bastante claro aqui no Evangelho de Mateus. Vamos considerar aqui, meus queridos, alguns aspectos deste encontro. Primeiro aspecto que eu gostaria de analisar com os irmãos: eles buscaram a Jesus na hora certa. Buscaram a Jesus na hora certa. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava. O outro evangelista nos informa que eles perguntam: o que é que está acontecendo? Que tropel é este que eu estou ouvindo? E então informam para eles que é Jesus. Tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Buscaram a Jesus na hora certa, porque aquela seria, meus queridos, a última passada de Jesus por Jericó. E Jesus estava indo para Jerusalém exatamente para morrer, porque ele decidiu ir a Jerusalém, apesar dos discípulos terem suplicado para ele não voltar a Jerusalém, porque eles sabiam o que estava para acontecer com ele em Jerusalém, mas ele foi a Jerusalém. Essa então foi a última passada de Jesus em Jericó. Seria, neste caso, meus queridos, a última oportunidade daqueles dois cegos. E eles agarraram a essa oportunidade, eles não deixaram passar essa oportunidade, como muitos de nós, por bobeira, muitas vezes, deixamos passar muitas oportunidades. Não queira, meus queridos, num domingo à noite ficar em casa, dando bobeira. Não procure fazer outra coisa, se não for extremamente importante. Venha para a igreja, venha ouvir a palavra do Senhor. E graças a Deus, Deus tem nos agraciado com ministros de louvor que têm compromisso com o reino de Deus. Deus tem nos agraciado com pregadores que têm compromisso com o reino de Deus, que têm se preocupado com a santificação, com a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus tem nos agraciado. Vocês são agraciados por isso. Não podemos perder a oportunidade, não podemos desperdiçar a oportunidade, estar na casa de Deus. Hoje eu ouvi do Felipe, por exemplo, numa mensagem pelo WhatsApp, eu ouvi bem aquela sua mensagem. Eu sempre falo isso para as pessoas, que igreja funciona como uma fogueira. O tição, enquanto ele está na fogueira, ele está aceso, ele está fumegando. Mas se você tirar um tição e colocar do lado, a tendência daquele tição é apagar. Sem contar o fato, meus queridos, de que Satanás anda ao nosso derredor o tempo todo, como nos ensina claramente a parábola do semeador. A semente que foi jogada à beira do caminho, os pássaros vieram e a comeram. Esta é a função de Satanás, arrancar a cada dia a palavra de Deus do seu coração.
Então, se você vai perdendo, vai se esmorecendo, perdendo a vontade de ir para a igreja, você está correndo um sério risco de estar sendo contra-atacado por Satanás. Procure imediatamente a igreja. Sabe por que eu digo isso, meus queridos? Porque nem todos se preocupam em manter uma vida de oração em casa, uma vida de leitura da palavra de Deus em casa. E o pouco que ainda escutam da palavra do Senhor é aqui na igreja. Então não percam essa oportunidade, não permita que seus filhos percam essa oportunidade, não permitam que seus filhos não venham aos cultos dos sábados, os jovens, senão você vai estar contribuindo com Satanás, para amanhã ou depois tirar os seus filhos dos caminhos do Senhor, e aí sim você pode chorar amargamente. Cuidado, não perca a oportunidade. Faça como esses 2 cabras aqui, cegos, não perderam a oportunidade. Eles buscaram a Jesus na hora certa. Em segundo lugar, eles buscaram a pessoa certa. Apesar da cegueira, meus queridos, daqueles cegos, eles foram capazes de enxergar muito mais que os sacerdotes, foram capazes de enxergar muito mais que os escribas e fariseus, conseguiram enxergar com os olhos da alma, e clamaram: Jesus, filho de Davi. E meus queridos, Jesus, filho de Davi, é o título messiânico de Jesus. Esses 2 cegos entenderam, quando eles clamaram ao filho de Davi, que ele era o Messias. E então chamaram pelo Senhor. Mas eles não falam apenas Jesus, filho de Davi. Eles chamam também Jesus de Senhor, porque eles também reconheceram que Jesus tinha sim autoridade para devolver a eles a visão. Jesus tinha autoridade para isso, e eles entenderam isso. Enxergaram, apesar da cegueira, enxergaram muito mais do que os sacerdotes, enxergaram muito mais do que os escribas, do que os fariseus. Meus queridos líderes, não permitam que enxerguem mais do Senhor do que nós. Não vamos permitir isso. Igreja do Senhor Jesus, não permita que as pessoas lá fora, que não conhecem a Jesus ainda, enxerguem mais do que a você, no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. Buscaram Jesus, a pessoa certa também. E meus queridos, eles também buscaram a Jesus com perseverança. O desejo deles, na verdade, era estar com Cristo. Ninguém pôde deter aqueles 2 homens. Quanto mais tentavam abafá-los, mais altos eles gritavam. Não desistiram de clamar, porque eles tinham pressa, estavam determinados. Aquela seria a última oportunidade. Se eles perdessem aquela oportunidade, talvez nunca mais voltassem a enxergar. E eles sabiam claramente que Jesus podia sim libertá-los. Eles buscaram também, por último, eles buscaram a Jesus com humildade, meus queridos. Eles sabiam que não mereciam o favor do Senhor. Por isso eles apelaram para a compaixão de Jesus. Jesus tem compaixão de nós. Jesus tem misericórdia de nós. Eles não reivindicaram nada de Jesus. Eles não colocaram, como aprendemos na última mensagem do grupo familiar, eles não
colocaram e nem tentaram colocar Jesus à prova. Eles não tentaram colocar Jesus contra a parede. Diz, a tua palavra diz, então você tem que cumprir isso. Na minha vida não, pelo contrário, eles foram humildes. Porque essa teologia de que nós podemos colocar Deus contra a parede, essa teologia de que nós temos que exigir algo de Deus, esta teologia, ela está completamente errada. Nós não temos que exigir nada de Deus daquilo que Ele já nos deu, que é a nossa salvação. Tudo mais que Ele nos dá é pura graça, é pura misericórdia, é amor que Ele tem por nós. Ele não tem nenhuma obrigação de livrar a minha casa da morte. Ele não tem nenhuma obrigação de curar o câncer da minha vida. Porque o de mais importante que eu posso ter é a minha salvação, e eu a tenho. A cura do câncer, a salvação, a cura de outras enfermidades, o livramento de lutas e tribulações, é graça de Deus na sua vida. É por isso que Ele te chama a orar, é por isso que Ele te chama a ter compromisso com Ele na oração, é por isso que Ele te chama para ter intimidade com Ele através da oração, para que Ele possa usar do poder dEle e te abençoar. Estes 2 cegos foram humildes, nada exigiram, simplesmente clamaram pela misericórdia, pela compaixão de Jesus. Amém? Nós vimos então, meus queridos, a condição dos 2 cegos antes do encontro com Jesus. E vimos agora também o encontro com Jesus. E por último, meus queridos, veremos também o resultado do encontro dos 2 cegos com Jesus. E 4 fatos aqui, meus queridos, merecem destaque, e eu falo aos irmãos agora. Primeiro, Jesus sentiu compaixão por eles. A palavra de Deus, meus queridos, a palavra de Deus nos diz que Jesus ficou condoído ao ver as trevas que esses homens estavam mergulhados. Jesus sentiu em suas entranhas o drama daqueles 2 cegos. Por isso que a palavra de Deus, o autor aqui, ele usa essa expressão. Jesus ficou condoído da situação daqueles homens. Jesus ficou condoído da situação daqueles homens. Sentiu compaixão deles, porque eles clamaram por compaixão. Reconheceram que Jesus não tinha nenhuma obrigação de curá-los, mas clamou a misericórdia, clamou a compaixão, e Jesus então se condoeu da situação, da cegueira, das trevas que aqueles 2 homens viviam. Um outro fato que merece destaque também, meus queridos, é que Jesus tocou em seus olhos. Jesus tocou nos olhos deles. Eles que viviam à beira da estrada, mendigando. Certamente, meus queridos, eles não sabiam o que era um toque, um abraço. Eles não sabiam o que era isso, porque viviam à margem da sociedade. E Jesus vem e lhes toca. E Jesus toca mais do que nos olhos daqueles homens. Jesus toca a alma daqueles homens. Com aquele simples toque nos olhos, eles puderam perceber um pouco da dimensão do amor de Jesus, da compaixão de Jesus por eles. Eles sentiram um pouco
da graça de Deus por eles. Esta graça, este amor, que Deus quer que você sinta todos os dias lá na sua casa, no seu quarto em secreto, falando com o seu pai, ouvindo do seu pai, deixando o pai te tocar. Eles sentiram o toque de Jesus não apenas nos olhos, eles sentiram o toque de Jesus na alma deles. Como é maravilhoso quando você está só no seu quarto, que você sente esse toque do Senhor. E eu tenho certeza que muitos aqui já sentiram esse toque do Senhor, em que você sente algo extraordinário dentro de você. É como se Deus estivesse realmente te abraçando naquele momento. Isto é simplesmente maravilhoso. Mas a falta de tempo não tem nos permitido isso. O corre-corre da vida não tem nos permitido isso. O trabalho da escola não tem nos permitido isso. O celular não tem nos permitido isso. Jesus então tocou também os seus olhos. É um outro fato que merece destaque. Mas Jesus também os curou da cegueira, é outro fato que merece destaque. Eles tiveram os olhos abertos, saíram daquela cegueira completa também para uma visão completa. Porque a partir daquele momento, eles passaram a ver com muita clareza, porque foram imediatamente curados pelo Senhor. Uma cura definitiva. E por um último fato que merece destaque aqui, meus queridos, é que Jesus os liderou rumo a Jerusalém. Jesus os liderou rumo a Jerusalém. Mateus encerra o seu relato, meus queridos, nos informando que eles foram seguindo Jesus. Marcos nos diz que seguia Jesus estrada fora. Decidiram em seu coração seguir a Jesus, e Jesus os liderou para Jerusalém. E a decisão de seguir a Jesus aqui, meus queridos, demonstra essa gratidão, que é prova de conversão na vida daqueles dois cegos. Eles não queriam apenas a bênção, eles queriam também o abençoador. Vejam, meus queridos, que eles não seguiram Jesus, por exemplo, para Atenas, a cidade da filosofia. Não seguiram Jesus para Roma, a cidade política. Pelo contrário, seguiram Jesus para Jerusalém, que foi a cidade onde Jesus chorou, foi a cidade onde Jesus suou sangue, a cidade onde Jesus foi preso, sentenciado, condenado e pregado numa cruz. Isso significa dizer, meus queridos, que eles decidiram não seguir a Jesus simplesmente por estar seguindo um caminho de glória. Pelo contrário, estavam seguindo a Jesus sabendo que estavam seguindo para o caminho da cruz. E o verdadeiro discípulo de Jesus, seguidor de Jesus realmente, ele dá grande valor à cruz. E eles seguiram Jesus então, não neste caminho de glória, mas no caminho da cruz. Isso significa dizer, meus queridos, que eles trilharam então o caminho do discipulado. Aconteça o que acontecer, estarei com ele. Aconteça o que acontecer, vou estar do lado dele. E foi exatamente isso que esses dois cegos decidiram. O caminho do discipulado. Viraram verdadeiros discípulos daquele que os curou, daqueles que os tocou com amor. Amém? Glória a Deus. Ainda hoje, Jesus quer tocar muitos de vocês.
ainda hoje, nos nossos dias, o desejo do coração de Deus é tocar a muitos de vocês. Bastam que deem a Ele espaço, e vocês sentirão o toque de Jesus. Vimos as condições desses dois cegos antes do encontro de Jesus, o encontro propriamente dito, e vimos também o resultado do encontro destes dois cegos com Jesus. E partindo para as nossas considerações finais, para as nossas alegações finais, eu gostaria de terminar, meus queridos, falando de 4 tipos de cegueira perigosa para nós. 4 tipos de cegueira perigosa para nós. Primeiro, cegos piores que os cegos de Jericó, e eles foram curados, são aqueles que não querem ver e muitas vezes não podem ser curados. Existem situações na sua vida, meu querido, caminhos que de repente você pensa em seguir. De repente você está até vislumbrando algo ruim lá na frente, mas você quer correr o risco. Faz de conta que não está vendo. Então, cego pior do que os cegos de Jericó são aqueles que querem ver, e muitas vezes são aqueles que não querem ver o que precisa ser visto. E em segundo lugar, cegos piores que os cegos de Jericó são os que veem uma coisa e enxergam outra. Fecha os olhos para uma realidade da sua vida, para um problema na sua vida que você tinha que enfrentar, e você simplesmente decide fechar os olhos e não enfrenta. Eva viu o que não devia ser visto. Eva viu o que não deveria ser visto. Viu apenas o que agradava à vista e ao paladar. E até hoje, nós colhemos consequências desse pecado. E até hoje nós colhemos consequência desse pecado de Adão e Eva. Cegos piores que os cegos de Jericó são aqueles que enxergam a cegueira dos outros e não a sua própria. São aquelas pessoas que veem pequenos ciscos nos olhos do vizinho e não conseguem perceber a trave que está nos seus olhos. São aqueles cristãos que investigam pequenas falhas nos outros para transformá-las em crimes e grandes pecados. E não conseguem ver os seus próprios pecados. Estão sempre apontando o dedo para alguém, esquecendo-se que 3 dedos estão apontando para ele. Veem tudo na vida do irmão, mas não conseguem ver nada na sua vida de errado. E por último, meus queridos, cegos piores que os cegos de Jericó são aqueles que não permitem que os outros vejam os seus defeitos. Tem gente que muitas vezes, por serem felizes, não quer ver a felicidade de ninguém. Tem gente que muitas vezes, por serem prósperos, não querem a prosperidade de ninguém. Pessoas assim, meus queridos, são cegos piores que esses 2 cegos de Jericó. Vamos nos colocar de pé? A palavra do Senhor nos conclama nesta noite a orarmos por nós mesmos. A palavra do Senhor nesta noite exige que você tire os olhos do seu vizinho, tire os olhos da pessoa que está do seu lado,
Feche os seus olhos agora e olhe para dentro de si. E deixe o Espírito Santo, falar ao seu coração. Permita agora ao Espírito Santo tocar a sua alma, mostrar a você aquilo que está errado na sua vida, mostrar a você a sua cegueira. Permita ao Espírito Santo fazer isso nesta noite. E aproveite a oportunidade para pedir perdão ao Senhor. Comece a lembrar de fatos da sua vida, que a palavra do Senhor hoje confrontou você. Pai querido, Deus eterno, assim como esses 2 cegos de Jericó, Deus, clamamos a sua compaixão, clamamos a sua misericórdia, Senhor. Ó Deus, vem abençoar a tua igreja nesta noite, ó Pai querido. Fazer com que cada pessoa que ouviu a palavra do Senhor nesta noite, ó Deus, possa colocar a sua vida no altar do Senhor e clamar a tua misericórdia. Clamar a tua misericórdia, clamar a tua misericórdia, ó Deus. E por amor do seu nome, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa a minha vida, ó Deus da glória, que preciso da ação poderosa do Senhor, para viver a palavra do Senhor, exatamente como ela determina que eu viva, ó Deus. E abençoa assim cada um dos meus irmãos, ó Deus, que cada um possa enxergar a si mesmo, ó Deus da glória, e consertar a sua vida diante do Senhor. Abra os olhos da tua igreja, ó Deus. Tira a cegueira que está, tira a venda que está sobre os nossos olhos, ó Deus, e nos faz ver com clareza a nossa própria vida, ó Deus da glória, em nome de Jesus. E assim nós abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Se estou fraco,